dia, bom dia, bom dia. Hoje o nosso devocional é do dia 2. E aqui o nosso devocional do dia 2 ele diz assim: o que podemos aprender com o silêncio de Jesus? Jesus, porém, guardou o silêncio. Mateus 26, 63. Havia momentos em que Jesus falava e outros em que ele permanecia em silêncio. Jesus é a nossa inspiração. Jesus é o nosso maior exemplo. E nele aprendemos que há momento de falar, momento de se calar. Nada é maior do que a missão que Deus nos dá. Nenhuma distração deve atrapalhar isso. Falar demais pode atrapalhar aquilo que você tanto almeja, tanto deseja chegar. Você e eu precisamos agir de maneira semelhante. Falar somente o necessário. Não murmurar, não criticar, não zombar. Não podemos caminhar pelo que nossos olhos veem, por aquele grito que queremos colocar para fora. Tenha certeza de que perdemos mais por conversar além da conta do que ao nos calarmos. Vamos nos aquietar. O silêncio é necessário em muitos momentos. No meio da Bíblia, temos 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Ainda assim, ele não deixou de ser Deus. Em nossa vida, temos orações que ainda nem foram respondidas, que talvez nem nós lembramos. O silêncio de Deus precisa nos gerar paz. O silêncio de Deus não significa que ele não está. Declaração de fé. Pai, te agradeço por sempre escutar o meu clamor. Tua companhia, teu socorro, são o meu descanso. O Senhor ele é perfeito nas coisas que ele faz, né? Ele nos fez com 2 ouvidos e uma boca, justamente para que a gente possa silenciar, falar menos e mais ouvir, meditar naquilo que ele tem para nos falar, seja através dos pássaros, da música, do silêncio, do vento, né? A gente possa ouvir mais. É por isso que ele cita Mateus 26, 63 aqui, né? Jesus, porém, guardou silêncio. Naquele momento, Jesus estava sendo injustamente acusado, pressionado, ameaçado, e ainda assim ele escolheu calar. Isso nos ensina algo muito poderoso, né? Nem todo silêncio é fraqueza. Muitos silêncios são autoridade. O texto nos lembra que há tempo de falar, há tempo de se calar. Espiritualmente, isso significa aprender, não reagir por impulso, não murmurar, não reclamar, não tentar controlar tudo com palavras. Muitas vezes, nós falamos para aliviar a nossa ansiedade, mas o silêncio é aquilo que nos amadurece, a maturidade está em silenciar. E quando o nosso devocional diz que falar demais pode atrapalhar o que você quer alcançar, ele está apontando para uma verdade muito profunda. Deus trabalha no invisível. E a ansiedade quer trazer tudo para o visível. A referência aos 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento é uma chave poderosa aí. Por quê? Porque Deus não falou, mas deixou de agir. Ele não fala, mas ele não deixa de agir. Ele está em silêncio, mas ele está trabalhando. O plano de redenção estava sendo preparado em silêncio. E isso vai conversar diretamente com a vida emocional. Há momentos em que você ora, chora, espera, e parece que nada acontece. Mas o silêncio de Deus não é abandono, é gestação. Lembra que você levou 9 meses dentro da barriga da sua mãe. 9 meses lá dentro, no silêncio, no gerado. E muitas vezes o Senhor está gerando as nossas bênçãos. O nosso devocional, ele termina com uma verdade que cura a nossa alma.
O silêncio de Deus não significa que ele não está agindo. Às vezes, o que mais precisamos não é de uma resposta, é de paz enquanto ele trabalha. Então, que nós possamos aprender a silenciar, meditar, orar, ficar em silêncio e esperar no tempo do Senhor. Amém, gente? E aí o nosso devocional, ele traz 3 leituras aqui para a gente hoje. Lucas 6, Gênesis 3, 4 e 5 e Salmos 2, que hoje é o nosso dia 2 do devocional. Então, vamos aqui para Lucas. Lucas 6, do 1 ao 26. Eu até li aqui, eu fiz umas anotações aqui. Ó, aconteceu que num sábado, Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez quando teve fome? E ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e pegando pães da proposição comeu e deu também aos que estavam com ele? Pães que não era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: Filho do homem é senhor do sábado. O homem da mão ressequida, tá um subtítulo para mim aqui. E aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele levantou, ficou em pé. Então Jesus disse-lhe: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que ela se perca? Então Jesus, olhando para todos os que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si enquanto ao que fariam contra Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Jesus ensina e cura muitas pessoas. E descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados das suas doenças. Também os atormentados por espírito imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas, ai de vocês os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Amém? Eita! Deixa eu ver o que aconteceu aqui na continua.
É, não é brincando não, né? Jesus ia lá e ele fazia, né? Ele não tinha problema em fazer, em alimentar, em curar, mesmo no dia de sábado. Os fariseus criticavam os discípulos porque eles colhiam espigas no sábado. Depois criticam Jesus por curar o homem da mão ressequida no sábado. O problema não era a lei, era o espírito da lei. Mas Jesus declara algo revolucionário. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Isso significa que o sábado existe para restaurar pessoas, não para aprisioná-las. Deus prioriza a vida. Ele cura, ele tem misericórdia acima das regras frias. Né? Ele olha para o ser humano. Os fariseus conheciam a Bíblia, mas não conheciam o coração de Deus. Eles defendiam o sistema, mas não amavam o ser humano. Espiritualmente, isso pode nos confrontar. Quantas vezes usamos regras, doutrinas ou princípios para justificar a falta de compaixão? Nós precisamos amar mais uns aos outros, né? Quando ele fala que Jesus escolhe os 12 discípulos, antes de escolher os seus apóstolos, passa a noite inteira orando. Isso revela algo muito profundo. Decisões que definem destinos nascem no secreto. Decisões que definem destino nascem no secreto, nascem no silêncio, no momento de oração. Jesus não escolheu os mais preparados, ele escolheu os chamados, e eles foram capacitados. Inclusive, Judas estava ali. Deus não erra, ele respeita o livre-arbítrio. Né? Quando ele chamou, a pessoa tinha um coração, assim, no meio do trajeto, o coração muda, é outra história. Pessoas doentes, oprimidas, quebradas. O texto diz que poder saía de Jesus e curava a todas as pessoas. Isso revela o coração do reino. Deus não se aproxima de quem é perfeito. Ele se manifesta onde há dor, onde há fome, onde há necessidade. Aí ele fala das bem-aventuranças no versículo 20. Jesus diz algo que contradiz a lógica humana. Felizes são os pobres, os que choram, os famintos, os rejeitados. Por quê? Porque essas pessoas sabem que precisam de Deus. A dependência gera intimidade. E aí depois ele vem falar aqui no 24, ele fala assim, mas ai de vocês, os ricos. Aí ele começa com os ai de vocês. Aqui Jesus vai confrontar os satisfeitos, os ricos, os elogiados, os que riem agora. Não é que riqueza ou alegria elas sejam erradas. O problema é quando elas se tornam substitutas de Deus. Quando a pessoa coloca o dinheiro na frente de Deus, coloca a alegria na frente de Deus, coloca as coisas na frente de Deus. Quem está cheio demais de si mesmo não sente fome de Deus. A mensagem central aqui do livro de Lucas, ele diz que Deus não está construindo um povo religioso. Ele está formando um povo quebrantado, curado, dependente. Jesus derruba a religião. Por quê? Porque religião sem amor, nada vale. A fé sem misericórdia, a espiritualidade baseada em aparências. E Jesus constrói um reino de graça, de verdade, de transformação do coração. Por isso que nós temos tudo que quiser fazer para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. Consagrando a Ele, fazendo para Ele, por Ele. Aí agora a gente vai ler Gênesis. Peraí que minha Bíblia dobrou. Nós vamos ler Gênesis 3, 4 e 5. Vamos lá. A queda. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem,
Os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: Quem lhe disse que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: A mulher que me destes para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: Que é isso que você fez? A mulher respondeu: A serpente me enganou. Eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: Aumentarei muito os teus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz da mulher e comido da árvore que eu lhe havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia se tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi o pastor de ovelhas, Caim foi um agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: Por que você ainda anda irritado? E por que a cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. O primeiro homicídio. Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: Onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: Não sei. Por acaso sou guardador do meu irmão? E o Senhor disse: O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje
me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam a harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual lhe pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e lhe deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Eita, peraí. Agora. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Mahalalel. Depois que gerou Mahalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Mahalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Mahalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Mahalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 180 anos. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, deu o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé,
Lameque viveu 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade, gerou Sem, Cã e Jafé. Uau! Uau! Gente, já pensou viver lá 900 anos, né? Então, olha só, né? Vamos voltar aqui. Rebobina, volta. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui. A serpente não começa oferecendo o pecado, mas ela começa oferecendo a dúvida. Foi isso mesmo que Deus disse? O ataque não é um comportamento, ela é confiança. Quando Eva e Adão comem o fruto, o que acontece primeiro não é prazer, é vergonha. Eles se escondem. Isso revela algo eterno. O pecado sempre produz medo, culpa, fuga. Né? Mas observa só o seguinte: vamos observar Deus. Ele não vem com punição primeiro. Ele vem com a pergunta: onde você está? Deus não perdeu Adão. Adão é que se perdeu de si mesmo. Mesmo anunciando aí consequências, Deus faz algo poderoso. Ele cobre Adão e Eva com roupas. Ou seja, a graça aparece antes do juízo. Olha que incrível, né? E quando depois a gente vem olhar para o capítulo 4, onde vem a história de Caim e Abel, né? Caim não é rejeitado por Deus. Sua oferta que é rejeitada. Mas Deus traz um alerta. O pecado está à porta. Cabe a cada um de nós dominar, dizer não, rejeitar. Caim não lida com a sua frustração. Ele não conversa, ele não se arrepende, ele se compara. E a comparação, ela gera inveja. E a inveja gera raiva. A raiva vira assassinato. E a pergunta de Deus ecoa: onde está o teu irmão? O pecado sempre quebra dois vínculos: o vínculo com Deus e o vínculo com o outro. Sempre vai envolver uma outra pessoa. Mas mesmo após o crime, Deus protege Caim. Isso é graça, graça escandalosa, graça transbordante. Porque ele fala: ninguém vai pôr a mão nele. Se alguém colocar a mão nele, vai ter 7 vezes lá. Então, não, né? Ele protege ele. Quando a gente vem ler Gênesis 5, ele vem falar, ele parece aí, parece que é só uma genealogia, mas não é. Ele carrega uma mensagem muito profunda. Mesmo com o pecado, Deus não desistiu da humanidade. Entre tantas mortes, aparece um nome diferente: Enoque. Enoque significa andou com Deus. Em meio a um mundo caído, ainda é possível viver em intimidade com Deus. O pecado entrou no mundo, mas a graça entra junto. O ser humano caiu, mas Deus iniciou imediatamente o plano de restauração. Vergonha não afastou Deus. Violência não afastou Deus. Corrupção não afastou Deus. Ele continuou buscando, chamando, cobrindo, protegendo, perseverando na promessa. Não é Deus que se afasta, somos nós que nos afastamos dele. Não é Deus que nos afasta, somos nós que nos afastamos dele. É por isso que nós temos que meditar na palavra do Senhor, porque a palavra tem muito a nos ensinar. Amém, gente? Vamos agora para Salmos 2, para a gente já ir finalizando. Salmos 2, propósito aí que a gente faça aí até 1 hora, né? Salmos 2 diz assim: o reinado ungido de Deus. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis das terras se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas? Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará, apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você.
peça que eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízes da terra, sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite, e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Oh, glória a Deus. Amém, gente? O Salmo ele começa com uma pergunta, né? Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Então, ele já faz aí, por que se amotinam as nações e os povos tramam e vão? Ele já traz um questionamento. Nós vivemos em um mundo que tenta viver sem Deus, rejeitando sua autoridade. É um retrato de uma humanidade que quer liberdade, mas sem senhorio. O problema é que isso gera caos, não gera liberdade. Enquanto a terra está em guerra, o céu está em paz. Aquele que habita nos céus ri. Isso não é deboche, é soberania. Deus é soberano. Deus não se assusta com conspirações humanas. Ele já tem um plano. Deus declara: eu constituí o meu rei sobre Sião. Aqui está uma profecia clara sobre Jesus. Mesmo que homens rejeitem o Messias, Deus o estabelece como rei. Isso fala diretamente à nossa vida. Mesmo quando você é rejeitado, ignorado, atacado, o que Deus decretou sobre você permanece. Deus diz que o Filho governará e que nada poderá impedir seu reino. Isso mostra que o mal é real, mas não é soberano. O Salmo ele termina de uma forma assim, com muita graça. Beijai-o, beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Beijai o filho, bem-aventurado todos que nele se refugiam. A verdadeira segurança não está no controle, mas está na rendição. Na rendição. O mundo pode estar em revolta, mas Deus continua no trono. Quem se refugia nele não vive refém de medo. Não vive refém do medo, vive firmado na promessa, está lá enraizado. Amém, gente? Devocional 2.365. Amanhã espero vocês aí no nosso ao vivo. Quem quiser ao vivo, deixa um comentário aqui, ou entra no nosso Instagram, GC Alameda Rio Negro, e a gente manda o link lá, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por mais este dia, por esse momento de devocional, por tanto conhecimento, pela sabedoria, pelo discernimento. Nós queremos cada vez mais ter relacionamento e intimidade com o Senhor. Pai, nos direciona, nos conduz, nos guarda, nos livra, nos abençoa, nos protege. Pai, recebe agora os nossos pedidos de oração, pedidos por saúde, pedidos por emprego. Nós temos tanto a lhe agradecer, Pai. Por isso nós confiamos no Senhor. A Ti nós confiamos em tudo, a Ti toda a honra e toda a glória. Por isso nós te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, então, gente. Tchau, tchau.